Sejam todos muito bem-vindos a essa live muito especial, onde eu tenho um convidado de peso e a gente vai falar hoje sobre a necessidade das crianças conhecerem os clássicos. Qual a relação entre os clássicos da literatura e a formação da criança em todos os aspectos? Aspecto moral, intelectual. Por que a gente precisa apresentar para os nossos filhos os clássicos da literatura? Como a gente apresenta, a gente vai falar sobre todas as nuances que envolvem esse tema. E hoje, aqui comigo, a gente vai ter o professor André Fonseca, que é um grande especialista nessa área, trabalha, fomenta o hábito da leitura também em crianças e adolescentes, tem como base a educação clássica. Então, ele é um cara incrível. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a live de hoje. Vamos esperar as pessoas entrarem. Hoje nós vamos falar, eu vou colocar aqui pra vocês o que a gente vai falar, tá bom? Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, que esse é um tema muito importante. Por quê? Porque uma das maiores dúvidas que os pais têm é justamente o que eu apresento pro meu filho, né? Meu filho, a pergunta que eu mais recebo: dica de livro para 5 anos, 6 anos, 7 anos. A gente vai falar hoje sobre dica de livro, né? Mas só que de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda. A gente vai falar por que as crianças têm que conhecer os grandes nomes, as grandes histórias. Por que isso é uma necessidade humana? Por que a nossa formação humana fica capenga se nós não tivermos essa base no nosso imaginário dos grandes nomes da literatura? Então, hoje a gente vai falar com o professor André exatamente sobre esses pontos. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o que são os clássicos, sobre os clássicos de uma maneira geral, sobre os clássicos infantis. Vamos falar sobre por que eles são uma preparação para as próximas experiências literárias mais profundas, mais elevadas, que nós devemos ter durante a nossa vida. Vamos falar também sobre as histórias clássicas e a imaginação, o que isso tem a ver, por que a gente precisa enriquecer o imaginário dos nossos filhos, especialmente nesse momento que nós vivemos hoje, que é um momento de total crise cultural, né? Nas artes, na música. As pessoas estão cada vez mais deficientes de uma boa linguagem, de uma boa cultura, de estar realmente imersos nesse tema da literatura. Então, já que vocês estão entrando, continuem chamando as pessoas. Eu vou pedir para o meu marido colocar o tema da live. É a necessidade dos clássicos da literatura na formação da criança, tá bom? Se conseguir colocar aí para eu poder fixar aqui o tema. Vamos entrando, né? Tem 2 minutinhos que eu comecei. O professor André já entrou. Então, eu vou chamá-lo agora pra a gente já começar a nossa live, porque eu tenho certeza que hoje vai ter muito conteúdo importante pra vocês. Tá legal? Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu chamo o professor André. Ah, tá aqui. Professor André. Vamos ver, eu já mandei. Veja se chegou aí, professor. Aê! Chegou. Opa, tava do outro lado. Boa noite, Paulo. Tudo bem, professor? Boa noite. Graças a Deus. Deixa eu organizar aqui que foi pro outro lado. A câmera foi pra frente em vez de estar virada pra mim. Eu vou fixar o comentário aqui para a gente saber o tema. Hoje é um tema muito importante, né, professor? A gente pode até negligenciar muitas vezes por falta de conhecimento, mas é um tema muito relevante. Primeiro, quero agradecer mais uma vez, agora publicamente, por você ter aceitado estar aqui comigo. Eu admiro muito o seu trabalho, é uma honra tê-lo como professor dos meus filhos e é uma honra ter alguém de tamanha capacidade na minha cidade, né? Isso é realmente uma... Apesar da internet aproximar as pessoas de vários lugares, mas faz diferença, né? Um professor dentro de sala de aula que tem o conhecimento e essa paixão pela educação que o senhor tem. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar o professor André e para vocês irem conhecendo, tá bom? Para quem não conhece, tá? Bom, o professor André, eu tenho minha colinha aqui, tá? Ele é professor de literatura e filosofia e ele é inspirado pela educação clássica, que é algo que também nos inspira muito. Na verdade, eu não vejo uma maneira de alguém conhecer a educação clássica e não ser inspirado por ela, né? É só quem não conhece mesmo.
Um dos objetivos do trabalho do professor é ajudar justamente crianças, adolescentes, adultos e famílias como nós aqui a entrarem em contato com essa cultura clássica. Ou seja, é um objetivo do professor exatamente o tema que a gente vai tratar hoje aqui. E através dessa cultura formar a sua personalidade. O quanto que isso é possível, a gente vai falar hoje aqui também. Ele já ministrou vários cursos de filosofia e literatura. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, como A Consolação da Filosofia, A Psicologia do Amor de Dante e Tomás de Aquino, A Divina Comédia, do Dante Alighieri, A Tradição Platônica, Introdução ao Pensamento de São Boaventura e etc. Atualmente, ele desenvolve um projeto de formação literária para crianças e adolescentes e está inspirado também pela tradição pedagógica clássica, ajudando todas essas crianças, esses adolescentes a imergirem verdadeiramente nesses grandes clássicos, para que isso seja, para que isso frutifique na imaginação, na inteligência e na linguagem deles. Ou seja, o professor aqui está completamente apto para a gente conversar sobre isso. Eu tenho alguns tópicos aqui para a gente ir conversando, vou fazer algumas perguntas para que as pessoas comecem a conhecer um pouco mais. Eu sei que é uma deficiência isso, né? Dos pais. A gente realmente não tem tanto conhecimento. Mas eu vou deixar agora para o professor André dar as boas-vindas para vocês. Eu sei que eu fiz uma apresentação dele aqui, porque ele realmente é um grande profissional, um grande estudioso. Então, eu precisava fazer essa apresentação. Mas, professor, dê as boas-vindas para todo mundo e se apresente ali alguma coisa que eu possa não ter falado. Perfeito. Boa noite, Paula. Em primeiro lugar, também agradeço agora também ao vivo também por todo o convite, né? Pela generosidade. Eu também tive uma grata surpresa ao conhecer esse trabalho de vocês. Eu não conhecia, mas aí no início do ano conheci e fiquei surpreso. Já comecei a compartilhar tudo. Tem aqui até algumas mães dos meus alunos que eu mandei, né? Estão aqui, imagino, também pelos posts que eu compartilhei, porque também é um trabalho incrível, né? E é exatamente isso. Acho que esse tema vem muito bem a calhar justamente porque é um tema de pessoas que descobriram que a leitura ela pode transformar muito, né? A nossa educação pode transformar a personalidade dos nossos filhos. Então, acho que tanto esse trabalho que vocês desenvolvem, como o trabalho que eu tenho buscado desenvolver, são trabalhos que se encontram nesse sentido, né? Se ajudam, se conversam entre si. Por isso que vai ser muito bom essa conversa aqui. Vamos. Muito obrigado e vamos começar. Eu queria desativar os comentários porque fica na cara do professor. Eu não sei como é que eu faço isso. Eu nunca tentei aqui fazer isso, mas, gente, se vocês quiserem perguntar, vocês podem e devem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos usar esse recurso que a gente tem aqui no Instagram. Eu acho que fica melhor essa caixinha. Tem uma caixinha de perguntas, né, aqui do lado. Isso, tem uma caixinha de perguntas e aí vocês podem colocar isso aqui, as perguntas de vocês aqui, tá bom? Eu só não sei como desativar comentários, embora ver se eu encontro aqui de alguma forma. Deixa eu ver. Eu acho que tá dando um pequeno eco meu ali pelo seu áudio. Não sei se tem alguma outra coisa ligada aí, mas vamos ver se eu consigo. Ainda está dando eco? Eu não sei como desativar comentários, senhores. Bora, vamos entrando. Vai, vamos lá, vamos conversar. Vamos lá. Vamos começar primeiro conceituando as coisas, né? Vamos nos situar no conceito. Então, eu queria que o senhor explicasse pra gente como o tema da live nós até conversamos sobre esse tema e eu tinha colocado assim, vou falar sobre a importância dos clássicos. Mas eu considerei que essa palavra, né, a importância, ela reflete menos do que a gente queria dizer. Que não é apenas uma importância, né? É como a importância da água para o ser humano. É isso. Então, é a necessidade, é muito maior. Então, a gente vai falar sobre alguns conceitos para que a gente se situe. Então, o que são clássicos? O que são considerados clássicos? O que é considerado a formação da criança? Então, por que a gente fala que é uma necessidade isso aí? Então, eu queria que o senhor começasse falando exatamente isso. O que são clássicos e o que é formação da criança? O que é formar uma criança? Perfeito, perfeito. Bem, quando a gente fala de clássicos, é uma palavra que tem várias acepções, né? Nós podemos falar que
Tem até um programa na rádio que passava antes, que falava um clássico do passado, né? Já era um pouquinho redundante, mas, na verdade, o clássico não é uma coisa que está restrita ao passado, né? Como nós poderíamos pensar. Um clássico, na verdade, é precisamente aquela obra que rompeu as barreiras do tempo. Eu acho que essa é uma definição que nos pode ajudar a entender um pouquinho, né? Um clássico é uma obra que rompeu as barreiras do tempo. Uma obra que ela passou pelo teste do tempo. E o que é o teste do tempo? Nós, se formos para as livrarias hoje em dia, nós vamos encontrar várias obras que estão nas vitrines. O grande problema é que essas obras que estão nas vitrines, elas estão lá hoje, mas se a gente passar amanhã ou semana que vem, elas não estão mais lá. É impressionante, né? Porque é muito fugaz. São obras que não persistem, né? Porque elas não falam com aquilo que é de permanente no homem, com aquilo que é de mais permanente no homem. Né? Então, acho que o clássico é precisamente isso. É uma obra que vence o teste do tempo. Daqui a 2 semanas não vamos estar mais vendo, por exemplo, editado Diário de um Banana, por exemplo, né? Mas daqui a 2000 anos a gente vai ver editado Platão, vai ver editado Homero, vai ver editado os contos de Cantuária, as fábulas de Esopo. Então, o clássico, em primeiro lugar, é uma obra que venceu o teste do tempo. Mas, além disso, além de ter vencido o teste do tempo, me parece que uma característica muito boa do clássico é que ele também está presente de alguma forma em toda a literatura posterior. Uma coisa que nós percebemos é que toda a literatura posterior, de alguma maneira, ela bebe desses clássicos. Né? A gente poderia dizer que os clássicos, eles são matrizes imaginativas para toda a literatura posterior. E é por isso que às vezes perguntam, né? Por que eu preciso conhecer, por exemplo, as fábulas? Por que eu preciso conhecer, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia? Por que eu preciso conhecer os contos? Bem, é bem simples. Uma das razões é porque esses contos, estas fábulas, estas histórias, essas grandes histórias, elas são como que a matriz, ou fornecem as matrizes de todas as demais histórias. Se nós percebermos isso, eu acho que, de alguma maneira, essa é a razão principal, né? De alguma maneira, existe uma frase do Chesterton que eu gosto muito, que perguntaram para ele, né? Por que nós devemos ler os clássicos? E ele respondeu muito sabiamente. O maior benefício que os clássicos podem nos trazer é o benefício de não nos deixar ser puramente modernos. Em outras palavras, o clássico, ele não nos permite ficar presos às preocupações somente de um tempo específico, às preocupações de uma agitação social específica, às preocupações muito provincianas, digamos assim. Pelo contrário, um clássico, ele volta o nosso olhar, volta a nossa atenção, volta o nosso coração para as coisas permanentes. E isso é de uma importância sem igual, né? Através dos clássicos, a gente não conversa somente com pessoas que estão no nosso tempo. Os clássicos, eles permitem uma conversa intergeracional. Isso é o mais interessante. É interessantíssimo, por exemplo, que a gente abre o Homero e a gente consegue entender. A gente entende a controvérsia que está lá, né? Isso é uma coisa impressionante. Agora, imagine, aqui eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo que imagino que seja bastante importante desse tema da educação dos filhos, né? Mas, por exemplo, se nós pensarmos bem, se os nossos filhos, por exemplo, aí com 8, 10 anos, eles conseguem, se eles pegarem, por exemplo, uma edição da Odisseia adaptada, por exemplo, eles vão entender o que está acontecendo. Eles vão entender qual é a gravidade de uma guerra, eles vão entender o desejo de Ulisses de retornar para casa, por exemplo, na Odisseia. Eles vão entender o porquê Ulisses amarrou os braços atrás dele para se proteger dos cantos das sereias. Eles vão entender, é uma coisa que é inteligível para eles, apesar de ser uma história que já foi escrita há 2.800 anos atrás. Agora, eu duvido que qualquer criança de 200 anos atrás entendesse, por exemplo, uma literatura como Diário de uma Garota Nada Popular ou Diário de um Banana. Por quê? Porque são histórias que não tocam naquilo que é permanente. Né? Elas não tocam naquilo que mais importa o coração humano, mesmo quando esse coração humano é o coração de uma criança. Que, aliás, é o mais humano dos corações. E é por isso também o próprio Cristo falava, né, que nós devemos, aquele que nos fizer como criança, né, não entrar no reino do céu. Porque o mais humano dos corações, em última análise, também é o coração da criança. Né? Então, me parece que o clássico, ele exatamente abrange tudo isso, né? Ele, em primeiro lugar, ele é universal, no sentido de que
não fala a preocupações meramente restritas a um espaço-tempo específico. Ele fala aos homens de todos os tempos, de todos os espaços. Então, é a primeira coisa. O clássico, ele trata das questões permanentes. Ou seja, ele não trata de questões meramente passageiras, embora nele também tenham questões passageiras, né? Se nós formos olhar, por exemplo, Os Miseráveis de Victor Hugo, e aqui eu estou falando de algumas literaturas gerais, mas depois a gente vai entrar para as crianças também, né? Mas Os Miseráveis de Victor Hugo ou Ressurreição de Tolstói, eles têm um contexto bem específico, né? Tolstói se passa na Rússia do século XIX, enquanto Victor Hugo na França do século XVIII, XIX, né? 18 e 19. Pois bem, embora sejam contextos específicos, as preocupações dos personagens são preocupações que nós entendemos completamente. Porque são preocupações humanas em sua forma, né? Então falam sobre as coisas permanentes. E além disso, a boa literatura, ela e os clássicos da literatura, eles se distinguem dos outros pela linguagem deles, né? Então, universalidade, encontro com as questões permanentes e, por fim, também a linguagem, né? A linguagem dos clássicos é uma linguagem de uma qualidade diferente da literatura normal, né? Por exemplo, é totalmente diferente um André escrevendo e um Machado de Assis escrevendo, é claro. Porque Machado de Assis, ele tem um tal repertório linguístico, ele tem uma tal capacidade poética, que ele se tornou capaz de não somente exprimir a realidade de uma determinada forma, mas é uma coisa bem clara, né? Os poetas, quando nós lemos um poema, né? Estava lendo Shakespeare ontem, e é maravilhoso, porque eles não falam de coisas que são totalmente de outro mundo, não é verdade? Shakespeare, ele fala de umas coisas que são nossas, né? Ele fala sobre os filhos, fala sobre o amor, todas as realidades que nós conhecemos. Mas por que a gente se surpreende tanto quando a gente lê um Camões, lê um Shakespeare, lê umas fábulas escritas por Bocage, né? Traduzidas por Bocage? Por que aquilo nos surpreende tanto? Porque eles não somente souberam exprimir de uma forma bela e rebuscada a realidade, mas porque, justamente por eles terem certos instrumentos linguísticos, eles souberam perceber a realidade com mais profundidade. E daí entra um pouquinho naquilo que a gente vai comentar, né? O porquê eu preciso que meu filho tenha contato com esses autores clássicos? Por que eu preciso colocá-los em contato com essa linguagem mais literariamente rica, com essa linguagem mais profunda, com essa realidade mais cheia de matizes? Bem, a razão é bem simples. É porque, de alguma maneira, a linguagem, a expressão, ela também é uma certa forma de refinar a percepção. Percepção e linguagem estão intimamente relacionadas, né? Nós exprimimos tanto melhor quanto melhor nós percebemos. E nós percebemos tanto melhor quanto melhor nós exprimimos. Então, todos nós já sentimos em algum momento da vida, imagino, algum dilema moral, né? Já sentimos será, o que eu devo fazer, né? Naquela situação de trabalho em que eu tenho o meu chefe que me pede uma coisa, mas os meus princípios me chamam para outro lugar. Todos nós sentimos, em algum momento da vida, alguma experiência desse tipo. Mas quando a gente lê a descrição, por exemplo, do conflito moral do Jean Valjean, lá nos Miseráveis, por exemplo, a gente percebe que ele não simplesmente escreveu de uma forma mais bonita isso que nós vivemos, mas ele percebeu com mais profundidade aquilo que eu vivi. Ele descreve com mais profundidade aquilo que eu vivi. E é por isso que me chama a atenção. Muitas vezes são somente as histórias que são capazes de nos fornecer essa percepção mais profunda da realidade, né? Me chama muita atenção um episódio que imagino que conheças, Paula, que é o de Davi, né? É uma história bem conhecida do rei Davi, que ele viu, né? Ele cometeu adultério contra a esposa de Urias, né? E é interessante, depois ele assassina Urias, né? E é interessante que ele não sentiu nenhum remorso moral, né? Ele não sentiu nenhum remorso moral de início. E aí, conta a narrativa que Deus teria enviado o profeta Natan para ir falar com Davi. E o que a gente espera, né? A gente talvez esperasse que o profeta Natan chegasse com Davi e desse uma bronca. Você pecou contra o sexto mandamento, você fez tal, tal, tal. E, na verdade, o que Natan ele faz? Ele chega até Davi e fala: existiam dois homens, um homem rico e um homem pobre. Ele não repreende moralmente, não vai explicar conceitos. Ele vai contar uma história. E ele fala: olha só, existia um homem rico e um homem pobre.
O homem rico, ele possuía várias ovelhas, vários bois, uma pastagem riquíssima. Enquanto o homem pobre, ele tinha uma cordeirinha. Uma cordeirinha a quem ele amava mais do que todas as outras. E o homem rico, uma vez, estava recebendo viajantes, e ele, para oferecer um banquete aos viajantes, ao invés de pegar uma ovelha da sua pastagem, do seu redil, ele pegou a única cordeirinha do homem pobre e a sacrificou. Davi, nesse momento, ele rasga suas vestes e fala: este homem é digno da pena de morte. Deveria morrer esse homem. E o profeta Natan responde: este homem és tu. E o rei Davi, nesse momento, cai em si. Talvez essa história seja mais profunda e chegue muito mais ao cerne da questão do que qualquer repreensão moral, de qualquer explicação conceitual. Por quê? Porque ela não se dirige somente à inteligência. Ela se dirige também ao coração. E é o coração também, né, que é uma daquelas faculdades, digamos assim, né, que está no centro da personalidade humana. Né? Se a gente não forma essa dimensão também imaginativa, que eu estou chamando de coração, a gente se torna incapaz de perceber muitas coisas que, sem a percepção das quais, a gente não consegue se orientar bem nessa vida. Né? Então, e para isso que serve um clássico, para isso que servem as grandes histórias, e talvez a gente também consiga entrar no outro tema da formação da criança, né? Porque formar a criança é exatamente isso. Formar a criança não é somente formar a inteligência. Existem muitas pessoas que às vezes podem pensar, né? Não, meu filho ele é muito bom de matemática, eu estou preparando ele para o Enem, vai ser uma pessoa completa. Mas muito bem, infelizmente tem uma má notícia, que o Enem não está preocupado em formar uma pessoa. Infelizmente, o Enem está preocupado em testar certas habilidades intelectuais que não vão ter relevância quase nenhuma, uma relevância quase nula, para uma formação integral da pessoa, né? Então, querendo ou não, o Enem ele não está preocupado tanto com isso. Então, o que a gente deve se preocupar? Não é exatamente somente com um teste como o Enem, mas a gente deve se preocupar em formar a pessoa como um todo. A pessoa na sua inteligência, é verdade, a pessoa na sua vontade, porque é uma pessoa que ela precisa saber exercer essa sua liberdade para o bem. Então, é para isso que nós formamos também os nossos filhos, né? Para que eles possam abraçar livremente o bem, para que eles possam se comprometer com aquilo que é bom, que é nisso que está a verdadeira liberdade. E também a imaginação. Por quê? Porque a imaginação é uma capacidade que nós usamos a todo momento. A imaginação é a capacidade que nós temos de pensar modelos possíveis de experiência. Pensar modelos possíveis de experiência. Por exemplo, quando eu estou dando aula para alguns dos meus alunos, né, a gente já chegou à discussão, que é uma discussão interessante, né? Que é, por acaso, a literatura, ela é verdadeira ou falsa? As crônicas de Nárnia são verdadeiras ou falsas? De início, todo mundo fala, são falsas, é claro. Eu pergunto, certo, mas será que são falsas realmente? Porque, veja, por um lado, é verdade que o que está contado lá, faticamente, não aconteceu exatamente daquela forma. Mas existe um outro plano de verdade que a gente deve considerar, que é a verdade simbólica, a verdade moral. Geralmente, por exemplo, qual é o valor das fábulas, por exemplo, né? É porque, será que existiu uma formiga que falou com uma cigarra, né, e uma deu bronca em outra? É claro que uma formiga não falou com uma cigarra. Mas aquela fábula, apesar de ser faticamente inverossímil, ela é moralmente verdadeira. E mais verdadeira do que muitas histórias realistas, por assim dizer. Né? Então, existem vários planos aí a se considerar. Né? Então, a grande vantagem das histórias, das grandes histórias dos nossos filhos, é que elas os ajudam a formar essa dimensão imaginativa, que é muito importante, né? É a partir dela que a gente pensa e assimila os nossos pensamentos sobre a vida, os nossos ideais sobre a vida, né? Então, recentemente eu li uma coisa que é muito verdadeira, né? Que a poesia, ela serve justamente para isso, né? A sabedoria, a poesia, a literatura, ela serve para fazer chegar a nós certas coisas que talvez nós gostaríamos que não chegasse. Em outras palavras, né? A literatura, ela, de alguma maneira, nos coloca diante de certos valores,
nos coloca diante de certas verdades que talvez a pessoa negligente não quereria se colocar. É por isso que muitas vezes, quando a gente tem alguma pessoa, algum amigo que está um pouquinho perdido, talvez não seja um tratado de moral que a gente vai presenteá-lo para ajudá-lo, né? Talvez a melhor forma de ajudá-lo seja dar um livro de uma boa história que o faça se colocar diante daqueles valores perenes, desses valores perenes que são os únicos capazes de saciar o coração humano, né? Então, me parece que... Acho que até falei demais, mas aí fecha esses dois conceitos, né? Dos Perfeito. clássicos e da formação da criança. Perfeito. Falou maravilhosamente. Eu estava anotando aqui. Eu queria falar... Já tem perguntinha aqui, e eu não vou deixar para o final, vou respondendo enquanto a gente vai falando. Mas eu queria comentar uma coisa, que hoje eu estava lendo esse livro, e está aqui na minha mão, e tu falaste uma coisa que remete muito a isso aqui, o que ele fala num determinado momento, que é o seguinte: os clássicos, eles são necessários para que você entenda toda a literatura. Então, tem um momento do livro que ele fala assim, ele fala sobre a alusividade literária, que é quando um texto, ele se remete a um outro texto, né? E você só consegue compreender esse texto se você souber desse outro texto. E, normalmente, por óbvio, os textos que são mais citados são os clássicos, né? Por que nós continuamos falando de Dante e etc., né? Dos Green ou de Anderson? Por quê? Porque eles realmente fizeram um belo trabalho, a compilação das histórias, então eles perpetuam no tempo. Por isso é tão importante. Tem coisa que a gente nunca vai conseguir entender se a gente não souber dos clássicos. Ou seja, isso nos limita por completo. Limita o nosso pensamento, limita a nossa percepção de vida. E eu achei muito interessante de falares isso, porque foi a primeira vez que eu tinha ouvido nesse argumento, lendo esse livro. A Isso é imaginação fantástico. educada, né? Imaginação educada, do Freud. Isso Eu mesmo. tenho esse trecho de cabeça, esse trecho é maravilhoso da alusividade. Eu achei assim, fantástico isso aqui. Eu nunca tinha ouvido falar nesse aspecto específico. Mas olha só, antes de colocar a perguntinha aqui, uma coisa que tu falaste que eu quero ressaltar é o seguinte: eu sempre recebo aqui, tu deves receber, inclusive, perguntas de mães dizendo: meu filho já tem 14 anos, não gosta de ler. Meu filho já tem 13 anos, 15 anos, né? É viciado nas telas, não gosta de ler. E assim, para que nós não cheguemos neste ponto, não é que nós, é o que eu sempre digo, não é que nós vamos abandonar os nossos filhos, jamais. Uma mãe nunca abandona um filho, e essa pessoa só tem 15 anos, né? Comparado a todo o resto de vida que ela tem, é muito pouco. Porém, quanto antes você começa a introduzir a boa literatura na vida de uma criança, é óbvio que é muito melhor. Hoje nós vemos adolescentes com crise de identidade, com esse movimento dessa crise emocional. Por quê? Porque lhe falta sentido na vida. Essas crianças ou adolescentes não veem sentido na própria vida. E isso é algo que a literatura supre de uma maneira insubstituível. Por mais que eu chegue para o meu filho adolescente e converse, discurse, né? Um discurso nunca vai ser tão eficaz, uma DR nunca vai ser tão eficaz quanto um conto, uma história. Então, por mais que eu fale para o meu filho sobre o bem e o mal, ele vai compreender muito melhor o bem e o mal lendo a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, as histórias, elas têm um poder que vão além da nossa capacidade de diálogo simples e corriqueiro, né? Então, apenas para fechar, a formação da criança, como o professor disse, ela é em vários aspectos, eu anotei aqui, no volitivo, no intelectual, na imaginação, e isso é importante para a sua posição enquanto ser humano, o modo como ela vê a vida. Então, se nós queremos filhos fortes, seguros, felizes, a nossa preocupação tem que ser essa. A literatura, ela não é uma opção. Ah, meu filho gosta ou não gosta? Eu não sei se eu vou apresentar.
Eu recebo, às vezes, professor, recados de mães dizendo assim, ai, tá muito difícil, vou desistir. Não se desiste de introduzir o hábito da leitura na vida de um filho, porque isso faz parte da sua formação moral, né? Faz parte da sua formação como um todo. Então, os clássicos têm todo esse arcabouço, esse poder de ajudar-nos nessa educação. Né? Eu vou, antes de partir para o próximo ponto, eu vou colocar, eu vou dar uma olhada. Ah, aqui não eram perguntas daqui da live, eram outras antigas. Sim. Eu acho que não era. Antes Não, desse do próximo ponto, tem uma coisinha também que falar, acho que é muito importante. É exatamente isso. Essa falta de sentido, ela também está ligada, em alguma medida, a essa falta de contato com as histórias. Eu acho que é muito claro para todos nós que lemos histórias, a todos nós que vemos crianças que também leem, né? O como o conhecer as grandes narrativas ajuda a criança ou o adolescente a narrarem a própria história. E o modo como nós narramos a própria história vai ser de fundamental importância para o modo como a gente vai orientar a nossa vida. Então, por exemplo, um exemplo muito claro. Uma pessoa que... O nosso filho chega, adolescente, por exemplo, 15 anos, chega assim, pai, eu acho que eu sou um fracassado. Meu filho, por que você acha que você é um fracassado? Porque na escola ninguém fala muito comigo, eu acho que eu sou impopular. Bom, a gente percebe, no fundo, o quê? Ele está contando a história dele, talvez de um ponto de vista inadequado. Qual é o ponto de vista dele? O ponto de vista dele é que o ser bem-sucedido, ou seja, a finalidade é ser popular. Se ele não consegue chegar a esse ponto, ele é um fracassado. Mas veja, será que esse é o ponto de vista mais adequado para que eu narre e escreva a minha história? A nossa personalidade é uma biografia. A gente está, nesse exato momento, escrevendo uma história. E a forma como nós escrevemos a nossa história, ela vai determinar a forma como nós vamos orientar a nossa história. E como nós vamos valorar a nossa vida e a vida dos outros. E é por isso que, se eu sou formado por más histórias, eu vou provavelmente narrar mal a minha história. Novamente, é muito claro. Aquelas pessoas, aquelas crianças que são formadas por desenhos... Tem muitos programas muito ruins, né? Me lembro até hoje, uma vez, quando eu era criança, em que passou pela TV uma vez Padrinhos Mágicos. E aí, na hora, meus pais ouviram uma coisa, na hora eles desligaram a TV e tiraram, disseram que não iam assistir nunca mais. Por quê? Eles tinham muita razão. Por quê? Porque aquilo era uma coisa que eles estavam passando valores pra gente, não conscientemente, mas era uma coisa que inconscientemente a gente estava assimilando uma ideia sobre os pais. Porque nos Padrinhos Mágicos, os pais eles são tontos, né? Então, eles estavam transmitindo uma ideia sobre a autoridade paterna e que ia ser assimilada por nós. Então, foi muita sabedoria deles naquele momento. E assim é também com os outros programas da TV, os livros, né? Eles apresentam certas coisas que a gente vai assimilando e vai tomar como critério para valorar a nossa vida. E isso que é o perigoso. É por isso que é muito triste ver os pais assim, deixando programas soltos na TV. Não tem nenhum problema, deixe de ser radical. Não. Existe um problema bem sério que a gente só vai perceber daqui a anos, porque está se formando um imaginário. E junto com esse imaginário, certas ideias de mundo, certas ideias sobre a vida, certos critérios a partir dos quais ela vai julgar como bem-sucedido ou fracassado uma vida. E isso é o sério, esse é o problema. Inclusive, professor, já que o senhor tocou nesse assunto de telas, a gente pode falar um pouquinho disso, porque nós fomentamos nos nossos projetos, assim como tu também fomentas, o hábito da leitura. E o hábito da leitura é consideravelmente prejudicado com o hábito das telas, né? Se as crianças assistem com regularidade, todos os dias, telas, desenhos, canais no YouTube, joguinhos, isso é um hábito. Isso virou um hábito na vida dela. E esse hábito, ele prejudica o hábito da leitura, por diversos motivos. Mas o que eu queria falar era o seguinte, que quando a gente começou a falar sobre literatura e quando nós criamos os nossos projetos, nós vimos que esse ia ser um ponto de trava. Os pais iam assistir às nossas aulas, iam comprar os livros que nós indicássemos, mas na hora de implementar, a criança ia oferecer uma resistência porque ela está quimicamente dependente da dopamina que só se consegue através das telas. E ele não ia conseguir implementar. Pensando nisso,
Eu acho que, não sei se todos aqui sabem, mas acredito que sim, que hoje nós abrimos as inscrições para o nosso programa de leitura. O nosso programa de leitura, ele tem uma lista de livros, então são 12 livros, que nós, claro, tem infinitos livros, né? Nós selecionamos ali com alguns critérios. Dentre eles, o principal é ser baseado nos clássicos. Mas são 12 livros e que nós acompanhamos a leitura, nós guiamos os pais. E o que eu fiz? Gravei um mini curso sobre telas, falando sobre o aspecto de alguns estudos para que os pais se alertem, né? Falando de uma maneira um pouco teórica, mas também entregando ferramentas práticas para os pais eliminarem as telas da vida dos seus filhos, ou, caso não seja esse o interesse, mas pelo menos reduzirem drasticamente. Então, eu gravei um mini curso e nós resolvemos dar de presente para os 50 primeiros inscritos. E ainda tem vaga para esses 50 primeiros. Então, como isso foi um ponto colocado, eu quero avisar todo mundo que se você ainda não se inscreveu, o link está na bio, depois você olha lá e se inscreva, porque ainda dá tempo de ganhar esse mini curso. Justamente porque as telas, gente, não é um mero capricho da gente estar falando isso. É realmente algo prejudicial para a história da humanidade. Se os meus filhos não assistem televisão, já tenho um filho de 9, vai fazer 9 essa semana, o outro tem 7, uma bebezinha de 3, mas nem sempre foi assim. Eu sempre conto a minha história. Há 2 anos atrás, meus filhos assistiam desenho todos os dias, eles tinham acesso, e nós fizemos uma mudança radical dentro de casa e eliminamos completamente. Então, isso é possível, tá? E se você não fizer isso agora, a conta vai chegar, né? Como se diz. Mas isso, em algum momento, vai ter uma consequência. E falando disso, às vezes a gente diz assim, eu sobrevivi, considerando que tu falaste do teu exemplo, né? Normalmente a gente diz isso, eu tô vivo, né? Eu assisti todos esses desenhos e tô vivo aqui. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês, nós estamos vivos em qual medida? Até que ponto nós estamos vivos? Por quê? Quando nós nos preocupamos em apenas incentivar os nossos filhos a passar no vestibular, o que acontece? Nós temos diversas histórias de médicos recentes, né? Teve a história do anestesista, que a enfermeira filmou, ele abusava sexualmente das mulheres em trabalho de parto. Então, assim, o que acontece? Acontece isso. Acontece que você tem engenheiros, CEOs, grandes milionários, médicos, advogados, que não têm a sua humanidade formada. Então, de nada adianta esse diploma. Por isso, é preciso, sim, considerar que a nossa época também é uma época diferente da que nós vivemos na nossa infância. Hoje, os perigos são maiores, os desenhos são mais maliciosos, tem muita coisa por trás. Então, você não quer criar filhos sobreviventes. Eu também não quero. Você quer criar filhos excepcionais. E não do ponto de vista CEOs de empresas, mas excepcionais do ponto de vista humano. Então, esse ponto que o professor trouxe é um ponto de absoluta relevância. E eu não acho clichê falar. Eu acho que a gente tem que falar. Porque todos os dias que eu saio, olho para o lado, eu vejo crianças expostas às telas. Eu encontro com pessoas numa sorveteria, num domingo à tarde. O pai, a mãe e uma filhinha. Só uma filhinha, uma criança pequena, menor que os meus filhos, com um tablet, numa sorveteria. Que era um momento em que eles estão ali fazendo o quê? Conversando, é final de semana. Eles têm a oportunidade de se conhecer, de conversar, de criar laços. E isso está sendo substituído. Então, isso é muito grave e é importante nós falarmos, né, sobre isso também. Eu vou perguntar para o professor, avançando nos nossos tópicos agora, do seguinte, vamos falar agora dos clássicos dentro da literatura infantil, né? Vamos tratar um pouco desses clássicos dentro da literatura infantil e como eles conseguem realmente preparar como a experiência literária das crianças mais profundamente para frente, né? Enquanto adolescentes. Por exemplo, Ilíada e Odisseia foi um exemplo que tu citastes. Existem alguns livros que nos acompanham a vida toda. Só que o que acontece? A Ilíada e a Odisseia
é um exemplo desse. As crianças já leram aqui em casa, mas o que elas leram? A adaptação. Então, elas leram Sim. a adaptação. À medida que elas avançam em maturidade, elas vão ler um ou outro, talvez uma versão infanto-juvenil, talvez ali, um pouquinho mais avançada, até que na fase adulta elas já estejam capazes realmente de ler a versão completa. Então, vamos falar um pouquinho desses clássicos infantis, dando assim realmente nomes para as pessoas conhecerem verdadeiramente o que é um clássico dentro da literatura infantil. Perfeito. Eu acho que se a gente fosse pensar nos nomes, eu acho que para aquela lista que vocês colocaram já é uma grande pedida, né? Então, se vocês quiserem assim, pegar alguns nomes mais específicos, aquela lista que está no perfil da Paula é uma lista excelente, é uma lista que eu já compartilhei, acho que umas 2 vezes. Olha, Esses aí... esse aqui, ele é muito bom. E essa versão aqui, ela é comprida, ela é bonita, ela tem uma capa dura, tem imagens muito bonitas. Até Sim. a Luísa, que é minha filha de 3 anos, ela tem uma tolerância, ela já consegue, né, escutar umas histórias um pouco mais compridas. Mas eu não quis lhe interromper, professor, é porque Não, realmente não, é ótimo, é belíssima essa edição, mas eu acho que essa lista é fantástica por causa disso. Uma das coisas que talvez seja importante que a gente coloque aqui é que, paradoxalmente, o melhor da literatura infantil não foi escrito primeiramente para crianças. Essa é uma coisa curiosa, né? Mas se nós pensarmos assim, o que está hoje como literatura infantil? As fábulas, os contos de Irmãos Grimm, ou, por exemplo, mesmo os livros de Tolkien, né? Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, no O Senhor Boaventura, ou mesmo, por exemplo, o Roverando, poxa, o Roverando eu já li faz uns 2 anos e, bom, dá pra gente aproveitar enquanto adulto. Por quê? Porque não foram escritos somente para crianças. A grande questão é que quando a gente fala de literatura infantil, a gente está falando de uma literatura que foi deixada pelos adultos, porque os adultos, muitas vezes, deixaram de perceber a realidade em toda a sua grandeza. Eu acho que esse é o grande problema, né? Então, por exemplo, quando a gente vê essas obras de literatura infantil, a literatura infantil ela é uma literatura que não vai falar para a criança no sentido assim, de temas bobos, de temas sem relevância. Esse é o grande problema. Muitas pessoas acham que vão fazer os seus filhos lerem, criando neles um amor pela irrelevância. Então, muitas vezes eu vejo, não, vou comprar para meu filho esse livro. Aí eu ouço o nome do livro, eu fico, mas será que esse livro... Ah, mas pelo menos ele está lendo. Não é bom ele ler? Então, pelo menos ele está lendo. Deixa ele ler isso aí. Mas é um livro péssimo, sabe? Mas deixa ele ler que ele está lendo. Não, na verdade, a leitura, ela é como que um alimento do espírito mesmo. É um alimento daquela parte nossa que é a mais elevada, a inteligência, alimento para a inteligência, alimento para a vontade. Então a gente não pode alimentar nossa inteligência e nossa vontade com besteira, com lixo. Então, da mesma forma para as crianças, né? A gente não pode, a primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente pensa em dar livros aos nossos filhos, nós não podemos subestimá-los. Nós não podemos subestimá-los com coisas tolas, com coisas bobas. E aí vocês vão pensar, certo, então o que vocês me recomendam? Exatamente esses livros que estão aí. Por exemplo, esses livros que estão na lista da Paula, que estão no programa de leitura, né? São livros que vocês vão perceber. São livros que, se vocês, pais, pegarem para ler, vocês saem edificados. Eu até hoje mesmo, estava lendo fábulas, assim, dessas aqui. E eu estava pensando, e eu marco as fábulas assim. Nossa, interessante, faço post-it aqui na nota. Por quê? Porque são coisas que não são meramente para crianças, embora as crianças elas possam também assimilar. Embora também em versões adaptadas, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia. Ah, mas meu filho não vai conseguir ler o original. Mas não é exatamente pela leitura do original que a gente está. É claro que a leitura do original também vai ser importante. Mas ele precisa conhecer essa história, porque essa história ela é matriz de grande parte da literatura posterior. É aquilo que a Paula falou sobre alusividade, não é? Inclusive, nessa mesma página que ele fala sobre alusividade, ele fala que aqueles que não conhecerem os mitos gregos e romanos e a Bíblia, eles não crescem no conhecimento de literatura, assim como se nós não aprendemos a tabuada de 7, a gente não cresce no conhecimento da matemática. Mas por que eu preciso aprender? Não é exatamente assim que tá, né? Essa passagem foi tão fantástica para mim que eu até decorei. Exatamente.
E é exatamente isso, né? Por exemplo, por que eu preciso aprender a tabuada? Nossos filhos podem perguntar. É bem simples, porque se você não aprende isso, você jamais vai poder crescer no conhecimento de matemática. É como que o conhecimento base. Da mesma forma, os mitos greco-romanos, a Bíblia também, as grandes histórias da Bíblia, e também essas histórias que estão, por exemplo, no programa de leitura da Paula e do Robson, são histórias sem as quais o seu filho não vai compreender nenhuma outra história que venha aparecer diante dele. Ele vai ficar perdido diante das histórias, né? Até em histórias contemporâneas. Então, por exemplo, é muito interessante que quando a gente conhece essas grandes histórias, a gente se incomoda com alguns filmes, por exemplo. Por quê? Porque falta certas coisas que devem estar presentes em toda a história de herói. Por exemplo, a gente sabe que toda a história de herói tem que ter uma certa fórmula. Existe uma certa fórmula. O grande problema dos filmes hoje em dia, e é muito triste isso, é que eles estão invertendo o papel do herói. O herói hoje em dia é muito triste isso, porque o herói hoje em dia é um tolo. O herói é tosco, muitas vezes. O herói é um bobalhão. O herói, ele é aquele que nem é tão herói assim, né? Então, é muito complicado isso, porque nós sabemos, por causa desses grandes clássicos, o como o herói deve ser. E isso forma a imagem da criança, né? Forma a imaginação da criança. Então, acho que o grande ponto que a gente deve buscar em literatura infantil é exatamente isso. É buscar essas histórias que, como, por exemplo, pense nos contos dos irmãos Grimm, por exemplo, né? São histórias, os contos dos irmãos Grimm, que elas se repetem, vocês percebem? Quase sempre o enredo é semelhante, mas por que as crianças ainda querem ouvir mais? Porque elas gostam sempre. É porque não é uma repetição, mas eles estão mostrando a mesma experiência comum a todos os homens. Então, por exemplo, as experiências de inveja, as experiências de maldade, as experiências de enganação, são experiências que estão a todo momento na nossa experiência cotidiana. E é por isso que parece que elas se repetem, mas elas não se repetem. Cada uma tem um matiz próprio, cada uma tem uma característica própria. Mas quando o nosso filho não conhece essas histórias, ele fica com uma certa lacuna para interpretar como uma história deve ser. E mais, como é que a minha história deve ser, né? É por isso que quando os pais ensinavam na Grécia Antiga, né, é muito bonito pensar nisso, né? Na Grécia Antiga, pensemos assim, 500 anos antes de Cristo, nós ainda não tínhamos um sistema escolar propriamente formado. Como é que o pai ensinava para o filho o que ele deveria fazer? A educação do filho, da criança na Grécia, naquele tempo, era bem simples, era pela Ilíada. Por que era pela Ilíada? Porque através da Ilíada, a criança perguntava, pai, como é que eu devo ser? Você deve ser honrado como, por exemplo, Heitor. Você deve ser honrado como Heitor. Como eu devo ser com minha família? Como Heitor. Como é que eu devo ser em relação aos perigos? Como Odisseu. Percebe? Então, eles não falavam coisas meramente teóricas. Ah, como é que eu devo... Quando fazer uma alusão ao céu, o pai explicava como funcionava o céu. Então, é assim que as crianças são educadas, né? Então, quanto mais qualidade os livros tiverem, né? E esses livros têm, por exemplo, O Hobbit é um grande livro para as crianças, né? Por quê? Porque é uma história que fala sobre a saída de casa, o desejo de retorno ao lar, sobre amizade, sobre tentação, sobre misericórdia. Então, o grande ponto é que, se eu posso apresentar uma literatura que trate de todos esses temas, são temas que se dirigem à humanidade comum de todos os homens, ou seja, não são temas interessantes só para a criança, mas são temas que fazem com que a criança se insira no mundo comum de Dante, de Shakespeare, dos grandes homens de todos os tempos, que ela percebe que não são tão estranhos a ela, né? E essa é a grande da literatura infantil, né? A literatura infantil, como eu disse, ela não vai ser uma literatura meramente infantil. Ela vai ser uma literatura que também nos edifica. Acho que esse é um ponto importante. Perfeito, anotei tudo. Tem uma pergunta aqui que fala, eu tenho um pouco a ver agora, né? Que é o seguinte, é da Flávia. Ela dividiu em 3, então eu vou ler e eu vou colocar um aqui. Ela disse o seguinte, dentro do estudo católico que busca a verdade, qual a importância dos clássicos? Ao invés da vida dos santos, falo isso porque vejo várias famílias que focam muito na educação católica sem os clássicos. Eu acho que ela quis dizer aqui, eu vou colocar bem aqui, qual a importância, eu vou colocar aqui, olha,
dentro do estudo católico, qual a importância que busca a verdade? Na verdade, a educação, sem ser educação católica, né? A educação, ela é a busca da verdade. A essência Exato. da educação é essa, não só católica. Isso. Então, isso é a essência da própria educação. Exato. Qual a importância dos clássicos? Tem até um professor, que é o Gilmar, é o Gilmar, Gilmar Siqueira. que fala de literatura católica, né? Mas eu Isso. acredito que... Eu vou deixar o André falar, mas eu acredito que a vida dos santos é fundamental também, sinceramente, não somente para os católicos, porque também é uma vida reta, né? Uma vida inspiradora, que serve como modelo. Mas eu acho que ela quis perguntar sobre isso, né? Com relação a quem quer educar dentro da doutrina católica. Acho que é isso. Eu acho uma coisa que é importante nesse tema é olhar também o exemplo dos próprios santos para ver o que eles fizeram, né? Por exemplo, pensemos em São Justino. São Justino foi um padre da igreja e é muito interessante que São Justino, ele não é por ser cristão que ele desprezou toda a sabedoria antiga. Pelo contrário, ele se maravilhava, como muitas vezes eu também me maravilho, às vezes eu estou lendo Platão e eu fico quase para me emocionar, porque como é que alguém, sem o auxílio da revelação, chegou tão longe? Então, por exemplo, quando a gente lê um Platão, quando a gente lê um Homero, existe uma cena belíssima na Ilíada. Eu estava lendo semana passada, uma cena em que há uma batalha entre Heitor e, se não me engano, Diomedes, e chegou a noite, eles param a batalha, e mesmo depois de uma batalha muito firme um contra o outro, eles agradeceram e louvaram o outro pela honra e pela coragem, trocaram presentes, e depois foi cada um para o seu lado. Então, veja, qual é a vantagem? O grande ponto é que a gente não pode ter uma educação meramente, eu diria, fechada, em certo sentido. A gente não pode pensar que aqueles que não são católicos ou aqueles que não viram a luz da revelação, como são os autores da antiguidade, eles não têm nada a nos ensinar. Pelo contrário, muitas vezes eles são um testemunho eloquente do quanto a humanidade pode chegar, não sem auxílio, mas de alguma maneira. Vocês sabem por que Dante admirava tanto Virgílio? Porque Dante admirava tantos poetas clássicos? Porque ele via que esses poetas, apesar de não terem conhecido a Cristo, eles prepararam de alguma forma o caminho para Cristo, para a vinda de Cristo entre os pagãos. Então, por exemplo, a gente vê em Platão, na República, por exemplo, Platão ele fala, bom, o que é o justo ideal? O justo, no final da vida, ele será tido por injusto por todas as pessoas, queimarão seus olhos e, por fim, vão empalá-lo. E a empalação era o correspondente à crucifixão. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus. Agora eu entendo porque alguns renascentistas depois vão chamar Platão de profeta pagão de Cristo, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode... Por que estudar os autores não cristãos? Porque eles nos fornecem aquilo que a gente chama na teologia de preambula fidei, os preâmbulos da fé. A nossa fé, a gente não conversa somente com católicos, não é verdade? A gente conversa com pessoas, às vezes, que não têm nenhum conhecimento da religião, nenhum conhecimento das verdades da fé. Como é que a gente pode chegar a elas? Como é que a gente pode levar a elas a luz do Evangelho? Bem simples. De alguma maneira, a gente vai mostrar a elas tudo aquilo que é verdadeiro, nobre e justo. Tudo aquilo que é bom, nobre e justo, conduz a Deus, efetivamente. É um reflexo do Deus que é a própria verdade, bondade e justiça. Então, a grande vantagem da gente apresentar os clássicos também, né, os clássicos da literatura, mesmo quando não são cristãos, é mostrar que a bondade, a verdade e a justiça, elas são universais. São universais e, portanto, todo aquele que a buscar é uma coisa que ela vai estar se aproximando de Deus de alguma maneira, né? Então, me parece que essa é a grande vantagem, é ver nesses grandes modelos, por exemplo, esses exemplos também de outras virtudes que, talvez, veja, eu tenho São Francisco, é verdade, tem um exemplo de pobreza, mas eu também tenho outros exemplos na literatura, por exemplo, que como que atualizam essas virtudes dos santos. Então, por exemplo, não é porque Dante ele não seja um santo canonizado que eu não vou ler Dante, porque ele manifesta para mim uma vida que é muito próxima que todos nós vamos viver, né? E também é
caminho que pode levar a essa idade. Então, veja, Dante estava perdido na floresta. Quem de nós não se sentiu em algum momento da vida, geralmente a adolescência, um pouco perdido, numa selva escura, ameaçado? E o que ele ensina na sua obra é precisamente o caminho para sair da selva. E qual é esse caminho? A razão, Virgílio, e o amor, Beatriz, que ambos conduzem a Deus. É a visão final do paraíso. Então, não é a história de um santo, mas ainda assim, ela exprime um pouco da nossa jornada para que possamos ser santos. Então, o que eu posso dizer é que esses autores, eles nos fornecem o contato com aquilo que é bom, justo e verdadeiro. E isso nos edifica, já e edifica aos outros, mesmo que não creiam. Perfeito, perfeito. Respondeu perfeitamente. A gente tem que conhecer a literatura como um todo, né? Boa literatura. Tem uma pergunta aqui do meu marido que eu tenho certeza que ele quer realmente saber isso aqui. Porque eu já conheço, eu sei realmente. Pergunta o seguinte, ele pergunta assim, deixa eu pegar. Todos os clássicos podem ser adaptados e apresentados para crianças ou alguns devem aguardar para uma maior idade? Perfeito. Eu acho que existem, dependendo da adaptação, veja, muitos clássicos podem ser adaptados, seria um problema, mas a adaptação ela vai variar o critério. Em que sentido? Por exemplo, mitologia. Vamos aqui entrar no tema da mitologia, já seguindo um pouquinho esse outro tema, né? É claro que se eu for tratar com uma criança de 8 anos, existem certos temas que quando eu for tratar, eu vou ter que omitir. É claro. A não ser que ela já tenha tido algum tipo de conversa, que eu me refiro muito aos temas, por exemplo, aos temas de adultério, por exemplo. Existem algumas histórias da mitologia que tratam de temas de adultério. E a criança de 8 anos, ela nunca ouviu sobre isso, por exemplo. Ela nunca, não foi... Bom, você vai ter que aguardar, e por isso que é bom, né? É tratar de uma forma mais específica, né? Então, me parece que tem como ser adaptado todos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu trato sobre a Guerra de Troia com as crianças, né? A partir dos 8, 9 anos, eu já trato sobre a Guerra de Troia. Existem muitas, e é importante que elas conheçam. É importante porque é uma história que é universal. Tem muitas adaptações boas, e o que eu geralmente faço? Eu pego adaptações que omitam o fato de Helena ser casada com Menelau, por exemplo, e depois para e sequestra Helena. Então, eu geralmente eu omito essa parte. Por quê? Porque vai poder surgir um determinado momento em que a criança faça uma pergunta e talvez a explicação não seja a mais adequada dentro da informação que ela já recebeu. Então é por isso também, e é por isso daí a importância de estar muito de acordo com os pais, né? É por isso que eu sempre tenho uma reunião com os pais, assim, com as famílias, particularmente de 3 em 3 meses, de mês em mês eu tenho uma formação para eles. Por quê? Porque é importante que eu vá conhecendo como eles abordam as coisas para que eu possa abordar também da melhor maneira possível. Mas é possível adaptar todos, é claro que toda adaptação ela perde algo, mas o essencial não é perdido, né? Então, por exemplo, na adaptação da Ilha da Odisseia, o ideal é que o essencial não seja perdido. O que é o essencial? É toda essa narrativa sobre a ira de Aquiles. Muitos detalhes parciais eles podem ser omitidos, mas o importante é que a adaptação ela vai ser julgada muito para cada pai, né? Então, por exemplo, qual adaptação você recomenda para 8 anos? Recomendo essa, com essa ressalva, de que o pai já deve ter tratado com a criança sobre isso, né? Então, é importante comentar. Recentemente, até comentei da Emília, né? A gente tinha um livro da Emília no País da Gramática, e é um livro que eu acho excelente, excelente. Mas sempre que algum pai me pergunta, eu falo assim, olha, é excelente, mas tome atenção, por exemplo, com a linguagem da Emília. Por quê? Porque algumas partes ela tem um linguajar que, veja, que naquela época de Monteiro Lobato não era uma palavra muito forte, mas que no nosso tempo já é uma palavra que tem outra conotação, né? Então, é importante que se tenha esse crivo. Mas o que é possível perde-se algo. Então, o essencial é que essas histórias vão preparar, já é útil para prepará-las, para que elas possam ter tanto um arcabouço imaginativo já preparado para ler essas obras no original, quando elas crescerem um pouco mais, né? Perfeito. Falando um pouco de imaginação e de modelos, né, para a gente já ir caminhando para o final. Vamos tratar esse tópico agora, como que as histórias clássicas elas conseguem ter um papel de influenciar
a imaginação das crianças a ponto de ajudá-las a formar modelos de comportamento, né? Como eu devo agir? Eu vejo assim, que eu sou mãe, então eu sei o quanto que os pais eles vão se preocupando à medida que a criança cresce. Eu senti muito isso há 2 anos atrás, quando eu vi o meu filho mais velho, com 7 anos, ali entrando na idade da razão. Aquilo me deu uma palpitação, né? Eu fiquei, o que eu tenho que fazer? Por quê? Porque o ideal de educação é que você crie tão bem o seu filho que ele não precise de uma coleira, porque não existe uma coleira para ser humano, e que ele vá, viva, e você tenha a segurança de que ele vai se manter inclinando-se para o bem. Né? Quando ele estiver sozinho, numa situação difícil, lá na frente, ele vai saber a resposta porque ele tem bons modelos comportamentais. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente pode fechar o nosso raciocínio falando sobre esses modelos universais que a gente tanto tem falado aqui de experiência humana, para que a gente possa enriquecer a nossa própria experiência através da literatura e essa importância da gente se preocupar com a qualidade do que as crianças leem, que é uma coisa que tu falaste aí também. Mas falando especificamente dessa questão de trazer a literatura, trazer para a nossa vida a experiência que a gente vai levar como para nossa realidade. Porque muitas pessoas confundem que porque a história é uma história fictícia, digamos, né? Sim. Ela não tem uma interferência poderosa na nossa realidade, porque justamente essas pessoas não conseguem entender, como tu mesmo falastes hoje, que há uma verdade de fundo, há um princípio geral a ser extraído daquela história, e muitas vezes os contos, as fábulas e etc. são muito mais realistas do que muita história que se diz realista, muito livro que se diz realista. Então, eu queria que tu falasses um pouco disso, dessa questão do imaginário, da imaginação da criança, com as histórias clássicas, voltadas para essa capacidade de nos formar mesmo, enquanto seres humanos. Perfeito, esse é um tema interessantíssimo, né? E leva a duas coisas, né? Tanto as histórias têm que ter qualidade para que elas façam isso, né? Uma das coisas que tem que ficar bem claro, né, aqui, é que quando a gente fala de histórias que oferecem modelos, a gente não está dizendo que a história, ela, digamos assim, não pode ter personagem mau, né? Entende? Não quer dizer que não pode ter personagens que são malvados, ou que o herói não tenha nenhuma tentação, que ele tem que ser perfeitinho, não é exatamente isso, né? Pelo contrário, mas que a história, ela no fundo, ela tem uma narrativa por trás, e que qual é o papel de nós pais? É perceber se essa narrativa por trás, ela edifica ou não, em última análise, né? Então, por exemplo, vai ter muitas vezes personagens que são ruins, personagens que são que trapaceiam, que às vezes têm vantagem, mas o problema não é que tem esses personagens, mas o problema é como esses personagens são tratados na história. Se eles são oferecidos implicitamente como modelos a ser seguidos ou como modelos a ser evitados. Até porque nas histórias, esse é o grande ponto, as histórias elas vão oferecer muitas vezes modelos ruins para que nós possamos percebê-los quando a gente vê ele encarnado na nossa vida. Então, esse é o ponto, né? Por exemplo, a história do João e Maria, por exemplo, ele tem uma ideia de fundo semelhante à ideia que todos os pais têm quando eles falam para não aceitar nada de pessoas estranhas. Se alguma pessoa te oferecer um bombom, não aceite, meu filho. E tem uma ideia, a mesma ideia por trás. Qual é a ideia que está por trás? De que nós devemos ter cautela ao receber coisas de pessoas estranhas, porque nem todas as pessoas são bem intencionadas. Isso é uma coisa que vai formar a mente da criança de uma determinada maneira. E é importante que forme a imaginação moral dela de determinada maneira. Então, o grande ponto é que a boa literatura, a literatura clássica nesse sentido das crianças, ela precisa oferecer modelos de sabedoria. Ela precisa fazer com que a criança saiba pensar nas grandes questões a partir desses modelos. Mas isso não é feito sem a mediação dos pais. Então, dos pais, né, dos professores em conjunto com os pais. Por quê? Porque, em grande parte,
as histórias e as leituras, elas vão ser uma ocasião privilegiada para que nós formemos critérios para os nossos filhos. Esse é o grande ponto, né? Por que é importante ter a leitura e por que é importante que nós conversemos com os nossos filhos sobre as leituras? Porque essa é a ocasião em que a gente vai poder formar critério neles. A gente vai poder mostrar, poxa, mas você viu como é importante que a gente tenha, que a gente não se preocupe tanto, que a gente faça o certo sem se preocupar com o que os outros vão pensar, como, por exemplo, na história do moleiro e do burro, do moleiro e do menino e do burro, né? Aquela história clássica de que tinha o pai, o menino e o burro, eles foram carregando o burro na costa, criticaram, o pai subiu em cima do burro. Aí foram andando, criticaram porque o pai estava em cima do burro, aí o menino subiu em cima do burro. Aí criticaram os dois porque os dois estavam em cima do burro, e aí eles saíram. Então essa história nos mostra alguma coisa, e a gente como pais deve estar atentos, para que a gente possa formar o critério dos nossos filhos, né? Então me parece que essa é a grande questão, né? As histórias, elas não mostram para nós aquilo que acontece, aquilo que aconteceu necessariamente, mas elas nos ensinam aquilo que poderia acontecer e aquilo que acontece realmente. Então, quanto mais a gente forma repertório cultural, né, nos nossos filhos, repertório imaginativo nos nossos filhos, mais eles assimilam certos modelos possíveis de experiência. Em que sentido eu falo isso? Eu tenho certeza que uma criança que tem bastante contato com as fábulas, ela vai ser muito mais, digamos assim, esperta, não falo no sentido intelectual, falo no sentido de sabedoria mesmo, prática, do que uma criança que não tem nenhum contato com ela. A criança sem contato com as fábulas, por exemplo, ela corre o risco de ser um pouquinho ingênua. Por quê? Porque ela não vai perceber que, muitas vezes, sob a aparência de bem, uma coisa pode ser má. Ela não vai perceber que, muitas vezes, o engano repetido, a mentira repetida, deforma a confiança que as pessoas têm em nós. Ela não vai saber perceber essas matizes do comportamento humano e, portanto, ela vai ser uma criança que não vai ter modelos de como agir. E isso é o perigoso, né? Esse é o grande problema. Porque aí, se ela não tem modelos de como agir, ela vai buscar outros modelos. Por isso que é muito comum, não sei se tens essa mesma impressão, Paula, mas eu tenho uma impressão de que hoje em dia vejo muitos adolescentes, geralmente adolescentes que não têm nenhum contato com a literatura, eles são muito aficionados por outros tipos de modelos, como, por exemplo, artistas de música, né? Atores de cinema, né? Por quê? Porque a gente tem uma sede por modelo. O nosso pensamento, de alguma forma, é mimético. E isso é muito bom. É muito bom que nosso modo de agir, de pensar, seja mimético, né? Mas, quando a gente não tem bons modelos, por exemplo, os apresentados na literatura, quando a gente não aprende sobre as possibilidades da vida através da literatura, a gente vai buscar em outros lugares, que nem sempre tem melhor critério, né? Então, uma coisa importante é a gente realmente buscar literatura que tenha esses bons modelos, né? E como fazer isso? Uma dica prática. Eu acho que antigamente a gente podia pesquisar, né? Mas hoje em dia eu vejo que o melhor modo de saber o que ler, o que não ler, o que passar, o que não passar, é conversando com pessoas de critério. Hoje em dia pode parecer um pouco subjetivo esse critério, mas não é subjetivo, é muito claro, né? Então, conhecer pessoas que tenham um bom critério moral, que conheçam sobre isso e possam orientar, né? Aquilo que convém mais, que convém menos. Então, é por isso que eu normalmente reforço, né? Por isso que é tão bom ver perfis como o seu, porque eles dão exatamente aquilo que a gente precisa. Ou seja, uma pessoa de critério e que está passando determinadas obras, que não são obras que ela escolheu da cabeça dela, mas que são obras que ela usa com os filhos, né? Usa com os filhos dela, e quem vê os filhos dela vai saber que isso é um excelente critério, né? Para se poder julgar. Então, perceba bem que são obras que formam crianças, né? Formam adultos e que consigam realmente ajudar esses nossos filhos, esses nossos alunos também, a crescer moralmente, a crescer intelectualmente, porque eles vão estar sendo edificados com bons modelos para a sua formação. Eu dei uma aula eu gravei uma aula para a plataforma, para a nossa plataforma de alunos, falando como escolher bons livros. E nessa aula eu criei alguns critérios e um deles era: tenha pessoas de referência
que você Isso. confia, né? Que você analisa todos os dias. Então, eu já sei, né? Algumas pessoas... Então, tem pessoas que eu sigo que eu gosto, mas eu já sei que tem determinadas coisas que para ela não importa e que Sim. para mim importa. Então, eu já sei Isso. que quando ela indica, eu vou analisar um pouquinho mais. Eu gosto das indicações, mas eu vou analisar um pouquinho mais. Então, assim, o que que eu faço, né? É o que eu sempre digo. Nós compramos muitos livros aqui em casa porque também nós trabalhamos com isso. Então, eu gosto de ler, ler para os meus filhos, analiso como foi aqui em casa e aí depois eu indico. Mas não há uma necessidade, muitas vezes, os pais ficam ansiosos, achando que tem que gastar rios de dinheiro. Especialmente se o filho é pequeno, tem muita coisa que ele vai querer que você repita 1000 vezes aquela história e tudo mais. Mas, assim, falando sobre essa questão, até teve, a Márcia colocou, Maria Helena ama as fábulas que o tio André leva para a sala de aula. As fábulas são queridíssimas, né? Mas, hoje, o que a gente vê? A gente vê as pessoas realmente perdidas. E foi aí que surgiu o programa de leitura, porque o que eu vi? O que eu tentei fazer com os pais? Falei, eu preciso ajudar esses pais. Então, eu criei aulas, né? Eu gravei um curso. Foi assim que começou. Eu gravei um curso. Quando eu fui lançar o curso, eu falei, não vou lançar. Sabe por quê? Porque, de repente, esse pai vai ver e não vai conseguir colocar em prática. Eu preciso de alguma coisa que seja mais prática. E aí surgiu o programa de leitura. Porque no programa de leitura, a gente traz uma lista de livros e eu ajudo com esses pais a lerem, eu digo, vamos ler agora o livro dos heróis. Como que você vai abordar o livro dos heróis? De que maneira? Então, eu ensino o pai e nós fizemos um material de apoio, que são atividades Incrível. que desenvolvem não apenas interpretação de texto, mas que desenvolvem o contexto geográfico que aquela história se passa, o contexto histórico. Então, a gente traz aprofundando todas as áreas do conhecimento que aquela história aborda, que é um pilar da educação clássica. Você pega uma história e você não consegue entender a história se você não tem a menor noção da onde que fica o país que aquela personagem está vivendo. Exato. Se você ignora esse fator da história, você não ensinou direito. A criança não leu direito aquela história. Então, o que nós fizemos? Eu vou até falar uma expressão aqui, né? Que a gente fala, um esforço hercúleo, né? A gente usa assim. Mas, assim, o meu marido, ele realmente se empenha muito nessa elaboração desses materiais. E os materiais ficaram muito bons, por quê? Porque não são perguntas bobas. São perguntas que foram intencionalmente colocadas ali para que as crianças reflitam e se contextualizem, se insiram na história, aonde se passa, em qual época, quais as virtudes desse personagem, quais os vícios desse personagem, e falando exatamente o que tu comentaste, que é o mediador. O mediador da história somos nós. Por mais que nossos filhos tenham a leitura individual deles, mas nós temos que conversar, temos que ter o nosso momento de conversar. Por quê? Exato. Porque nenhuma história é absoluta, né? Eu já sei como eu vou formar meu filho. Eu vou comprar uma pilha de livros, ele vai ler. Não vai funcionar. Você vai precisar intermediar aquela história. Porque para extrair as reflexões, vai ter que ter o educador. Sim. Então, quando a gente criou o programa de leitura, foi justamente no desejo de fazer com que esse pai tenha conhecimento, tenha uma direção, não precise ficar pensando em qual livro ele vai apresentar, porque isso é um ponto que os pais perdem realmente muito tempo. E se tem alguém que já pensou, já estudou, já pesquisou, é claro que você não confia cegamente, mas você analisa ali de uma maneira inteligente, né? Você pesquisa minimamente, você percebe que tem critério. Aquela lista não é aleatória. Então, por exemplo, dentro da nossa lista, nós temos as aventuras, como é que é o nome? Nem está aqui. Do Paddington, que é uma leiturinha bobinha, assim, que não é um clássico da literatura. Mas por que a gente colocou Paddington, por exemplo? Porque
a gente quer que aquela criança ela evolua na leitura e ela conheça estruturas linguísticas diferentes. Então, a leitura ela vai oscilando até que num determinado momento ela vai numa ascendente até que ele vai para lá na teia de Charlotte, lá no Vento nos Salgueiros, que já exige mais da criança. Então, o programa de leitura ele foi pensado nisso. Desculpa, André, não escutei. E toda uma estrutura de virtudes também. Se a gente for olhar os livros lá, né, existem toda uma formação de um vocabulário moral também. Isso é muito importante, né? Ou seja, eu vi lá, vocês colocaram lá, um livro, as virtudes que se trabalham, são umas 2 ou 3. Isso ao final de um ano, quantas virtudes a criança vai ter, quanta expressão linguística ela vai ter para analisar o seu comportamento dos outros. Isso também é impagável, né? Não é só pelo livro, mas é também... Veja, talvez se a criança lesse sozinha, ela não ia assimilar aquilo. Né? Com certeza ela não ia assimilar. Mas quando tem alguém que orienta, né? Seja no clube de leitura, seja no programa de leitura para os pais, né? Isso ajuda tanto os pais quanto a criança a realmente sorverem tudo aquilo que é importante do livro, né? Ela cria um vocabulário moral que é muito importante para que ela possa analisar a vida, viver. Né? Então, acho que essa também é uma coisa muito importante. Professor André, foi maravilhosa mesmo, riquíssima essa sua aula. Eu anotei vários pontos. Eu queria poder salvar. Eu não sei se eu vou conseguir, porque às vezes o meu Instagram, ele não permite que eu salve. Se por acaso, quando tu fechares a live, tiver essa opção para ti, salva, que aí a gente já garante, tá bom? Perfeito. Tá certo. Muito obrigada mesmo, assim, foi muito enriquecedora. É um grande prazer poder conviver contigo, poder trazer aqui esse debate, que não é um debate raso, mas que é um debate necessário para a formação dos seres humanos que estão habitando nesse mundo, né? Quanto mais nós resgatarmos a leitura na vida das pessoas, com certeza o mundo, de uma maneira geral, vai se tornar um lugar melhor, né, para se viver. Então, eu te agradeço profundamente, foi extraordinário. Muito obrigada. As pessoas poderiam... Eu coloquei aqui no final para fazerem alguns comentários. Se tiverem perguntas, vocês podem fazer agora. Senão, a gente encerra a nossa live. Tu pode te despedir também das pessoas aí. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço por toda essa conversa, Paulo. Foi muito bom. Aprendi muito também. É muito bom a gente poder ir conversando, ver tantas pessoas interessadas, né, nesse trabalho. Então, me alegra muito e me dá muita esperança. Parabéns para vocês dois pelo material. Comentei que também o material é fantástico. Eu vi o material que vocês postaram um dia, eu fiquei impressionado. Então, continuem, não parem, por favor, pelo bem das nossas crianças também. Isso é muito precioso. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Sigam o professor André. Ele não tem nenhum produto aberto agora, mas ele tem uma formação literária, inclusive para adolescentes, sempre me perguntam, e nós não abarcamos os adolescentes, né? Então, eu sempre falo, professor André, sigam o professor André, ele dá muitas dicas e ele tem também a sua formação literária para crianças e adolescentes, tá bom? Gente, um beijo para vocês, foi incrível. Amanhã parece que começa a semana, né? Hoje foi só uma brincadeirinha. Amanhã começa de verdade. Um beijo para todos. Muito obrigada, professor André. Beijo no seu filho, na sua esposa. E até os próximos encontros. Tchau, tchau. Até os próximos encontros. Boa noite. Boa noite.